mudar também a realidade da pessoa. Eles escolheram depoimento de mais de 100 pessoas que passaram pelo processo do renascimento e então escreveram esse livro explicando como que o momento do seu nascimento interfere em seus relacionamentos, em qualquer tipo de relacionamento, mas dá muita ênfase no relacionamento amoroso, nas suas relações com seu parceiro. E você acha assim, nada a ver. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Nós estamos projetando no nosso parceiro, talvez, o obstetra, aquele que vai te salvar. Mas também vai te trazer dor, porque nascer traz dor, tá? Então, boa tarde aqui para Sasha, boa tarde, Mabi, sejam bem-vindas. Vamos lá, então. Fique aqui comigo, não vou demorar muito hoje a leitura. Nós vamos falar como o seu nascimento está interferindo nas suas relações afetivas. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 6, que fala sobre a síndrome do obstetra, tá bom? Há alguns anos fomos convidados para uma palestra no primeiro Congresso Anual de Psicologia Pré e Perinatal de Toronto. O Dr. Thomas Verne organizou a conferência e tivemos o prazer de participar, tanto para compartilhar nossa descoberta na área de renascimento, nascimento e relacionamentos, quanto para ouvir o que os outros 80 terapeutas, psiquiatras, parteiras e obstetras tinham a dizer. Foi uma fonte incrível de pesquisa e recursos para uma ciência que também estava em processo de nascimento. Lembrando que o livro foi escrito em 1989. Eu tinha apenas 9 anos. Esse livro já não existe mais para comprar, porque a editora já não tem contrato com a autora. Por isso, eu estou disponibilizando o PDF. Então, os autores tiveram numa conferência de vários terapeutas de várias áreas, eles se juntaram para concluir essa pesquisa de que o momento traumático do parto está até hoje reverberando na sua vida. Você pode ter 80 anos, que está nas membranas, onde guardam as memórias. A membrana celular é o núcleo da célula. E o processo de renascimento faz essas membranas explodirem e virem ao de cima, a consciência. E aí, quando você toma consciência, você consegue mudar a percepção, dar outro significado, aceitar a sua história do jeito que foi e como foi. Por isso que a gente, às vezes, busca mudar. E não basta mudar de parceiro, de emprego, de cidade, de país. Tem que mudar de dentro para fora, porque a sua percepção é quem cria a sua realidade. Vamos lá continuar. Conhecemos um obstetra no congresso que nos tocou profundamente. Tinha aproximadamente 65 anos, mas era muito jovial e cheio de bondade. Se pudéssemos ter escolhido o obstetra ideal, com certeza seria ele. Ai, se a gente pudesse escolher o nosso obstetra, né? E se eu te falar que somos nós que escolhemos tudo? Desde antes de nascermos, a gente já tinha escolhido tudo. A nossa família biológica, onde a gente ia nascer, em que circunstâncias a gente ia nascer, porque é uma escolha de alma. Porque é aquilo que a sua alma necessitava para passar pelos processos. Não digo talvez de evolução, mas de aprendizado de alma, tá? Porque a nossa alma já é evoluída. Nossa alma é como se aqui no planeta Terra, nessa existência, só tivesse um fractal dela. Mas a totalidade da nossa alma pode estar em várias dimensões ao mesmo tempo. E é um assunto mais
abrangente, né, para outras oportunidades, como o evento do dia 1, onde nós vamos abordar a sua missão de alma. Durante nossa conversa com o obstetra, nos contou que havia feito milhares de partos pelo método tradicional, isto é, foi o que aprendeu em medicina. Até que um dia uma criança mudou sua mente e sua vida para sempre. Olha a experiência desse médico. Fiquem aqui comigo, porque é muito interessante. Ele ajudou o menino a nascer por parto tradicional, entre aspas. E estava prestes a cortar o cordão umbilical, como sempre fazia, quando de repente ouviu um grito. Não! Ele encarou o nenê e percebeu pela primeira vez que os bebês eram seres conscientes e que todos os partos anteriores... Onde que eu parei aqui? E que todos os partos anteriores tinham sido atos inconscientes, insensíveis e egoístas. Ele nos contou quanto rezava para que nenhum bebê morresse em seus braços, o que arruinaria sua carreira. Ele chegaria ao limite e o nascimento sem violência passou a ser seu propósito desde então. Porque esse médico não queria que nada corresse bem, assim como nenhum médico obstetra, né, quer que tudo corra bem, nem que seja para a sua carreira não ficar, como que diz, suja, né? Porque esse médico correu mal aqui o parto com ele. Mas ele teve um dia uma experiência de que tudo que ele fazia nos partos, que ele aprendeu na faculdade de medicina, era violento demais para o bebê. A maior parte dos obstetras tem um trabalho a cumprir e eles necessitam da cooperação do nenê para que esse trabalho tenha sucesso. Do ponto de vista do nenê, o relacionamento com o obstetra é poderoso. E nas relações posteriores, ele recorrerá aos outros para que o livrem de dificuldades, o libertem do desespero, o tirem de sua miséria e o ajudem, salvem e resgatem. Olha que interessante. O neném, ele olha para o obstetra como uma pessoa poderosa, que o vai livrar da dificuldade, que o vai libertar do desespero, que tire de sua miséria, que o ajude, que o salve, que o resgate. Aqui começa a síndrome do obstetra. Boa tarde, Priscila. Do ponto de vista do médico, o neném será mais um entre tantos, quase como um carro novo saindo da linha de produção. Isso não significa que os obstetras sejam mecânicos e sem sensibilidade. Geralmente não é assim. Eles adoram bebês, mães, famílias e são extremamente compassivos. Mas o ponto crucial é que tem um trabalho a fazer. E o sucesso de sua carreira está baseado em desempenhar bem o seu papel. Então, o bebê vê o médico de uma forma e o médico vê o bebê de outra forma. O ideal é que o obstetra fosse o grande mestre de ritos de iniciação que orquestrassem a chegada de cada bebê como uma celebração à vida e à renovação. Na maior parte das salas de parto, entretanto, a atitude é mais de resgate que de renovação. Elas mais parecem salas de emergência, onde o obstetra está para salvar vidas e não fazer nascer seres humanos saudáveis e celebrar essa primeira passagem mágica. Atualmente, com a elevação dos médicos ao status de heróis da TV, o obstetra pode tornar-se a estrela do nascimento, enquanto a mãe e a criança são postos de lado como personagens secundárias. A maior parte dos relacionamentos sofre da síndrome do obstetra. Segura aqui que agora nós vamos entrar na chave de hoje. Vou repetir.
A maior parte dos relacionamentos sofre da síndrome do obstetra, de uma forma ou de outra. Um parceiro é o resgatador, o outro é o resgatado. Quem é que está resgatando quem na sua relação? É claro que os papéis podem mudar em situações diversas. Assim como o obstetra investiu no seu parto bem-sucedido, seu parceiro poderá se tornar seu reabilitador, professor, terapeuta e instrutor, em vez de simplesmente o coautor de um relacionamento amoroso. Gente, é muito interessante isso, né? A síndrome do obstetra leva ao complexo de Pigmalião, que é isto? Em que um parceiro está sempre tentando consertar o outro, em vez de admirar a beleza e a perfeição que nele já estão presentes. Nós, mulheres, então, somos especialistas, né, em aperfeiçoar o nosso parceiro, em querer que ele mude, em querer consertar, em vez de prestar atenção na beleza que ele já tem. E relacionamentos baseados na ilusão de uma pessoa ser a reparadora e a outra mercadoria com defeito. Meu Deus, eu tenho que reparar essa pessoa. Eu tenho que consertar, eu tenho que corrigir, eu tenho que melhorar. Como se você fosse um reparador e como se o outro fosse uma mercadoria com defeito. Estão condenados ao fracasso. Uma vez que se acabe o conserto, o técnico irá embora. Quando ele cumpriu o seu papel, ele vai embora. Vai salvar outra vida. O técnico irá embora, ou você inconscientemente criará mais defeitos na mercadoria a fim de prolongar a agonia de um relacionamento desigual. Se estiverem conscientemente brincando de obstetra com seu parceiro, tudo isso é inconsciente, nós não sabemos. Seu maior medo é o de não ser necessário. Então, a gente cria circunstâncias para manter o outro necessitando de reparos. Incrível isso, né? O maior medo é de não ser necessário. Você precisa ser, vamos quase terminar. Você precisa ser de alguma maneira necessário. Então, assim como o médico necessita da doença para sobreviver, assim que deparar com alguém que seja realmente sua cara metade e não necessite de você, mas simplesmente o ame, sem que precise conquistar esse amor com sua ajuda, resgate ou proteção. Todos os seus sentimentos são resolvidos, de necessidade, estarão sujeitos a vir à tona. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. É importante lembrar que os obstetras revivem o cenário de seu próprio nascimento. Os obstetras revivem o cenário de seu próprio nascimento toda vez que entram numa sala de parto. Olha só que interessante. Se ensinamos o que precisamos aprender, parece lógico que os médicos estejam tentando curar-se. É como tudo, né? Você escolhe a sua profissão não baseado na sua consciência, mas sim baseado no seu subconsciente, que está escolhendo por você. Então, se você busca por cura, você vai se tornar um terapeuta, um médico, porque você projeta toda a sua vida naquilo que você veio fazer aqui, que foi se curar. O obstetra é a primeira pessoa em nossas vidas que realmente nos acolhe. Dirige, prepara, controla, manipula e também fere. Se sua experiência ao nascer foi marcada por controle, ajuda, dor, você poderá ter problemas nessas áreas em futuros relacionamentos. Você vai achar que o outro está querendo te ajudar,
mas está querendo te controlar também. Um exemplo simples é que poderá ressentir-se com seu parceiro por apressá-lo todas as vezes que tiverem de sair. Você também poderá desconfiar de qualquer forma de ajuda, porque em seu subconsciente, ajuda significa controle. Aí você não aceita ajuda. Manipulação, obrigação e envolvimento doloroso. Então, por que que você não escolhe ajuda? Por que que você às vezes foge e não quer ser ajudada? Porque no seu subconsciente associa que se alguém quer te ajudar, ele também quer te manipular, te controlar e te ferir. Você poderá se ressentir com seu renascedor por mostrar como respirar, especialmente se ele lhe parecer empenhado em fazê-lo respirar certo ou errado. Isso fará lembrar-se de seu obstetra, que precisava que você respirasse para que o trabalho dele fosse bem sucedido. Então, até o bebê dar o seu primeiro respiro fora do ventre, porque ele respira através do cordão umbilical. Por isso, essa primeira respiração, ela é dolorosa. E não se deve, hoje em dia, já se sabe na medicina que não se deve cortar imediatamente o cordão umbilical. Deve-se esperar alguns minutos para o bebê começar a respirar dos dois lados, tanto pelo cordão quanto pelo oxigênio. Então, dói muito a entrada de oxigênio no pulmão. Por isso, quando ele chora, né? Ele liberta. Aquele choro, ele começa a respirar e causa dor. Você poderá ressentir-se secretamente em todos os seus professores, ajudantes, terapeutas, gurus, porque, embora os procure no íntimo, se sente extremamente desconfiado de qualquer pessoa de que precise ou que o ajude. Quantas pessoas procuram ajuda de um médico, de um terapeuta, mas vem desconfiada? Eu sei que essa pessoa tem a ferramenta para me ajudar, mas eu fico com o pé atrás, desconfiada, para não ser manipulada, para não ser controlada. Por isso que muitas vezes na terapia a gente não entrega respostas prontas. É a própria pessoa que tem que fazer e que tem que respirar. Faz todo sentido. É importante perdoar o obstetra completamente, para perceber que ele deu o melhor de si, deu o próprio nascimento, seu amadurecimento e sua educação. E para lembrar que, de alguma forma, você escolhe seu próprio nascimento. Viu que eu falei no início? Nós escolhemos nosso próprio nascimento. Ah, correu mal? Foi você que escolheu. Nada acontece. Tudo a gente cria. De alguma forma, você escolhe seu próprio nascimento, inclusive toda a equipe de parto, e é responsável por aquilo que criou até mesmo antes, quando parecia ser uma pequenina vítima inocente. E você conseguiu, sobreviveu a seu nascimento e, portanto, quer sentir gratidão, não ressentimento por todos aqueles que o assistiram em sua chegada a este mundo. Seu nascimento foi ideal para você. Então, eu aceito, eu perdoo, eu sou grato. Né? Foi isso que a gente falou na sexta-feira, a importância de liberar. Como eu não lembro disso, eu não olho para isso, eu não trato disso. Eu trato de o que me aconteceu ontem, semana passada, há 10 anos atrás. Mas o que aconteceu no meu nascimento, eu não sei. Eu não estou nem aí. Acontece que está lá, no porão. E nós precisamos liberar o nosso obstetra da forma como foi. Seja como foi. E para finalizar hoje, nós vamos fazer as afirmações sugeridas pelo livro que vão desprogramar da sua memória celular como o obstetra apareceu para você. Então, são 13 frases que eu sugiro você anotar.
Então, você pode voltar aqui no vídeo ou escrever já, eu vou ler devagar. E aí você vai repetir em voz alta. Sinta as palavras, isso são afirmações, servem para desprogramar uma crença. Se você identificou que pode ter síndrome do obstetra, sim, é desconfiada de quem vai te ajudar, projeta no seu parceiro, você tem que me salvar, ou então você é a salvadora, você está sendo a obstetra aí na sua relação. Você quer controlar tudo. Então, muitas vezes na relação oscila. Às vezes um é o obstetra, às vezes outro não, às vezes troca de lugar. E é importante haver realmente essa troca, né? Essa dança para fundir a relação e ela fluir. Então, vamos encerrar com as afirmações. Eu perdoo meu obstetra completamente. Fala isso. Mesmo que não precise, você vai saber se precisa ou não. E se precisar, fica aí liberado. O primeiro perdão, porque foi seu primeiro grande trauma. O primeiro trauma, o primeiro movimento à vida foi o seu nascimento. Então eu liberto, eu perdoo meu obstetra completamente. Agora posso controlar a maneira como recebo ajuda. Ajuda é agradável. É seguro para mim aceitar a ajuda. Tá caindo umas fichas aqui, gente. Tem gente que gosta de ajudar o outro, mas não gosta de ser ajudado. Nunca pede ajuda, porque tem um medo inconsciente. Se eu pedir ajuda, se eu precisar de ajuda, essa pessoa depois vai me controlar. Então a sua vida torna-se mais difícil, pesada. Porque quando a gente tem ajuda um do outro, nós estamos aqui para contribuir. Então é seguro para mim aceitar ajuda. Posso agir do meu modo. As pessoas me ajudam agindo a meu modo. Eu me perdoo por todas as vezes em que não agi por mim mesmo. Sei quando preciso e quando não preciso de ajuda. Deus é minha ajuda permanente. Já que posso agir por mim mesmo, é seguro deixar que os outros me ajudem. É fácil chegar onde quero. Sou perfeito exatamente do jeito que sou. Percebo que os outros também sabem agir por si próprios. Então, nem eu preciso de manipular ninguém e nem eu preciso de ser manipulada. Eu sei o momento em que se requer, em que eu preciso de ajuda. E eu sei pedir. Sem medo, é seguro para mim. E se você então se identificou com alguma dessas síndromes, libera essas questões profundas que estão aí e você vai começar a funcionar de uma outra maneira. Eu vou encerrar por aqui hoje, para não tomar muito mais o tempo de vocês. Amanhã tem mais. Deixa eu ver o que nós temos aqui para amanhã. Amanhã nós entramos finalmente nos tipos de parto. Aí você vai descobrir como foi seu parto. Você sabe? Você já esqueceu como é que foi a história do seu parto? Atualiza isso aí. Fica atento. Agarra no seu PDF. Vai lá ver. E o primeiro parto vai ser o parto normal, né? Dito normal, dentro da normalidade. Nós vamos falar. Você que nasceu de parto normal, vamos falar como você funciona nos seus relacionamentos. Então, amanhã entramos aqui numa parte muito interessante, que é os tipos de nascimento. Um beijo grande para vocês. Façam as afirmações e bom renascimento para todos e ótima semana. Até amanhã. Muito obrigada. Alô, você chegou e eu já estou indo. Adeus. Pode assistir o replay. Obrigada.
Vamos terminar aqui. Então, quem é que está aqui em direto no YouTube comigo? Me conta, me dá um oi. Cadê vocês? A última live de sexta-feira, eu não consegui abrir o direto no YouTube. Deu um problema, então ficou faltando a leitura número 10. Mas eu deixei gravada lá no Instagram. Você pode me dar um oi aqui para eu saber quem é que está comigo aqui no YouTube? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Então eu vou terminar. Até amanhã. Como pode melhorar?